Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu queria que o pastor Billy Graham... Quem conhece o pastor Billy Graham aqui? Ei, vocês são meio das antigas, hein? Mas glória a Deus pela vida de vocês. Mas o tema é tão bom, que eu queria que ele que tivesse ministrando esse tema para vocês hoje. Então, a gente vai fazer uma primeira parte, um estudo bíblico, e aí talvez você fale assim, nossa, mas eu saí de casa com tanta necessidade de ouvir uma palavra do Senhor, e você vai começar com o estudo bíblico. Eu vou começar com o estudo bíblico, porque isso vai te dar uma base, um alicerce, quando o negócio ficar ruim, quando o caminho ficar estreito, porque o nosso caminho é estreito, você vai lembrar disso, o Espírito Santo vai te consolar. Mas no final, vai ter também uma palavra específica para você. O Espírito Santo vai falar com você, ou no início, ou no meio, ou no final. Amém? Glória a Deus. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10. João é o meu evangelista predileto, porque pensa numa pessoa que escreve umas coisas que são profundas. Nós vamos começar pelo capítulo 10, no versículo 1, e depois nós vamos dar uma puladinha, mas eu aviso vocês. João, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco, ou talvez uma linguagem mais fácil para nós, pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por uma outra parte, esse é um ladrão. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta do curral, ou pela porta do aprisco, esse é o pastor das ovelhas. Pula agora para o versículo 9. Jesus dizendo: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pela vida das ovelhas. Mas o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o mercenário vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. O mercenário foge porque ele não se importa com as ovelhas. De novo, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora aqui uma parte importante que fala sobre você. Jesus dizendo: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Essas ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. As ovelhas ouvirão a voz de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu disse, é um texto muito bom para a gente ler, para a gente meditar, para a gente aprender. E esse texto fala de 5 pessoas, de 5 personagens, de 5 figuras. A primeira é a ovelha, depois é o pastor, aí começam os problemas. Aí vem o ladrão, o lobo e depois o mercenário. A ovelha somos eu e você. E principalmente nós, homens, a gente não gosta de ser ovelha. A gente queria ser o leão, o urso, né? Talvez um elefante para pisar em cima de umas pessoas que só causa problema, dificuldade na vida da gente. É uma patada e já estava resolvido. E tem até, não sei se vocês já viram nas redes sociais, uma postagem que tem um gatinho. O gatinho olha para o espelho e ele vê um tigre forte. Aí tem umas frases lá motivacionais e tudo mais, né? E a gente queria
ser nessa pegada assim, né? A gente olhar no espelho e falar, não, a gente é forte, a gente está podendo. Mas o que Jesus está ensinando para a gente é que no mundo espiritual a gente não passa de ovelha. Para piorar o entendimento disso, se você pensar, por exemplo, num leão, o leão é forte, o leão é rápido, o leão é inteligente, né? E a ovelha? A ovelha não tem garras, não tem presas, não tem força, não é muito inteligente e é meio míope. E sai comendo de tudo. Quem já teve ovelha, carneiro, sabe como é que é. Você não pode ter nada no quintal, porque o que aparecer, vai lá e come. Então, o que Jesus está dizendo? Que no mundo espiritual, nós somos tão frágeis quanto uma ovelha. E a gente não vai dar conta de viver se a gente não tiver o bom pastor. E o bom pastor é Jesus. Então, o Senhor começa a dizer dos inimigos que nós temos na nossa vida. E esse inimigo é o ladrão, o lobo e o mercenário. E a gente só vai conseguir viver se a gente não tiver a influência, e mais do que a influência, se a gente não ficar sofrendo a ação do ladrão, do lobo e do mercenário na nossa vida. Então, como é que funciona isso na prática? Quem que é o ladrão? O ladrão representa o diabo, que, como a gente está cansado de dizer, ele vem para roubar, matar e destruir tudo aquilo que a gente tem. A começar pelo nosso relacionamento com Deus, depois o relacionamento na nossa casa, e aí, por aí vai. Então, sobre o diabo, a gente não precisa falar muito, porque vocês dão aula sobre isso. O problema é o lobo. Quem são os lobos? Então, eu quero ler para vocês alguns textos bíblicos, vou ler 3 rapidamente, que fala sobre quem são os lobos. E os lobos estão entre nós. Então, pega o perigo nisso. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês sobre a questão dos lobos é uma palavra rápida que está em Atos, no capítulo 20, versículo 29, quando o apóstolo Paulo diz: eu sei que depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos cruéis. Então ele está falando que depois que o Paulo parasse de pastorear aqueles irmãos, que ele sabia, que ele já estava voltando para o Pai, lobos iriam se infiltrar no meio do povo de Deus. Em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, de novo, tem uma menção sobre lobos. E Jesus diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos com pele de ovelhas, ou seja, como se fosse um irmão, como se fosse um de nós, Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês conhecerão eles pelos frutos, ou seja, pelas ações, pela vida deles. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, também tem outra menção sobre os lobos. Jesus dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes, seja prudente como uma serpente e manso como uma pomba. E se a gente inverter essa segunda recomendação de Jesus aqui, dá errado, A gente não pode ser como uma serpente. A gente tem que ser como uma pomba. Da serpente só a prudência. Amém? Glória a Deus. Então, o lobo, quem que é o lobo? O lobo é o ímpio, aquela pessoa que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, mas o lobo também é o falso profeta que está no nosso meio e aquelas pessoas também pelas quais nós vamos nos relacionar no nosso dia. Por exemplo, no trabalho, na sua escola, na sua faculdade, Aquelas pessoas também são como lobos que, se você vacilar, elas vão devorar a sua fé. Entende? Bom, entendemos já quem que é o ladrão, já entendemos quem é o lobo, vamos para o mercenário. Jesus, misericórdia. O mercenário é uma palavra específica para mim e para você que já tem alguma função dentro da casa de Deus, principalmente, Adriana, naqueles que vão ensinar o povo. Então, existe uma
palavra, e uma palavra dura, pesada, e precisa mesmo ser dura e pesada, para nós que ensinamos a palavra do Senhor. A primeira palavra, tem várias, viu, irmãos? Eu vou ler só duas, porque para a gente não ficar só nesse tema. Em Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 2, está escrito o seguinte: profetize contra os pastores, profetize e diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor, ai dos que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho de Deus? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ovelha ferida. Vocês não trouxeram de volta as ovelhas desviadas, nem procuraram as ovelhas perdidas. Vocês têm dominado sobre as ovelhas com dureza e brutalidade. Por isso essas ovelhas se espalharam, porque não há pastor. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 diz o seguinte: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. E aqui, meu irmão, minha irmã, talvez você diga, mas eu também não ensino na casa de Deus, né? Então, isso aqui, estou fora, graças a Deus por isso. Mas você tem um rebanho na sua casa, né? Então, se você tem filho, né? Se você é uma pessoa que exerce influência na sua casa, você também está pastoreando a sua casa, né? Então o apóstolo Pedro diz o seguinte: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por esse rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, nem com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o seu rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a glória de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor por conta disso. Bom, então, o que ocorre? O que ocorre é que nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, de onde nós estamos e do que nós precisamos para poder viver. O que o Senhor Jesus está nos ensinando, que para nós conseguirmos viver, nós não podemos ter ação na nossa vida, nem do ladrão, nem do lobo, nem do mercenário, né? O mercenário representa aqui o pastor, que é um pastor que ele só está preocupando com o seu salário, com o seu rendimento, ou com os benefícios que ele tem. É aquilo que se aplica, por exemplo, ao pai de família, que quer que a família sirva a ele, né? E ele se esquece que ele é que tem que ser o exemplo, que tem que servir a família. E nessa época de Jesus, quando uma pessoa tinha muitos rebanhos, então ele ficava com o rebanho principal, cuidando daquele rebanho, e os outros rebanhos, normalmente em outras regiões, ele contratava um pastor para cuidar desse rebanho. Então esse era um pastor contratado, que era o tal do mercenário. E esse pastor, quando vinha um lobo, quando vinha algum animal, ao invés dele proteger o rebanho, ele, como diz o povo, vazava. E as ovelhinhas morriam, né? Então, se a gente aplicar isso também nos dias de hoje, na questão da fé, a gente vai ver muitos pastores que, ao invés de cuidar das pessoas, elas não estão cuidando das pessoas, elas estão só incentivando as pessoas a dizimar, a ofertar, a fazer desafios de fé, alguns desafios que nem têm base bíblica, para que as pessoas tragam o dinheiro, e essas pessoas ficam à própria sorte. Entende? E aí, quando essas ovelhas precisam de apoio, precisam de orientação, precisam de uma direção, esses pastores não atendem essas pessoas. Então, a gente vê
muitos e muitos casos, né, de irmãos, de irmãs, que quando precisaram de um socorro, de uma ajuda do pastor, da pastora, não tiveram. E aí vem os problemas com a fé, porque por conta do mau exemplo desse mau pastor, essa ovelha acaba se desviando da fé. Então, isso é um problema. Então, nós precisamos ter na mente que para que a gente possa desenvolver a nossa vida como Jesus quer que a gente desenvolva, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver debaixo do cajado do Senhor Jesus. E para isso, nós precisamos nos lembrar do Salmo 23. Davi foi um pastor de ovelhas. Aliás, a Bíblia fala de muitos pastores de ovelha. Abraão foi um pastor de ovelhas. Vocês devem lembrar, inclusive, daquele episódio que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão por causa de pastagem, etc e tal. Isaac foi pastor de ovelha, Jacó foi pastor de ovelhas, tem aquele episódio, inclusive, das ovelhas listadas e malhadas e tudo mais. E depois a gente vai, né, e chega, por exemplo, a Moisés. Moisés é um caso muito interessante, porque ele estava sendo criado no palácio, né, foi formado no palácio, e de repente ele sai do palácio e vai para o pasto, né? E ao contrário do caminho que faz Davi. Davi era um pastor de ovelhas e Deus tira Davi do pasto e leva para o palácio. Então, realmente, o nosso Deus é o Deus do impossível. Não importa a posição que você está, você precisa ficar em pé para que você não caia. Quem está em pé, cuide para que não caia. Você pode estar no palácio, numa situação muito boa, muito confortável, financeiramente, emocionalmente, num relacionamento familiar, e de repente, por um vacilo seu, você pode colocar tudo a perder e ir, numa linguagem figurada, para uma situação de ir para o pasto. A gente tem até hoje não, né? Mas antigamente, quando a gente estava passando por uma situação muito dura, a gente falava assim: eu estou pastando, né? Coisa está feia, estou pastando, né? É isso mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Moisés. Então, Davi, ele foi um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele enfrentou feras. Ele disse que ele enfrentou leão, que ele enfrentou urso para defender as ovelhas dele. Mas Davi, ele escreveu o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. E eu quero ler o Salmo 23 com você, porque quando a gente começa a meditar em João, no capítulo 10, nessas palavras, a gente tem assim uma tendência a falar o seguinte: não, mas então, se o Senhor Jesus for de fato o meu pastor, nada de ruim vai me acontecer. Porque ele vai me proteger do ladrão, ele vai me proteger do lobo, ele vai me proteger do mercenário, não é assim? É isso que a gente pensa. Então, o que a gente tem que lembrar? Vamos para o Salmo 23. Davi diz o seguinte, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará é no sentido da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, apesar de eu não ter tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, apesar de eu não ter tudo aquilo que eu gostaria. Mas o básico não me faltará. E na sua vida, eu imagino que é assim. Você não tem tudo o que você quer, mas o básico para você sobreviver não tem te faltado. E por que, irmãos, que é só o básico? Porque a gente precisa, depois que a gente consegue equilibrar a nossa vida, depois que a gente vai para Jesus, a gente entrega a nossa vida, aí entra a questão do nosso trabalho para que o Senhor multiplique. Aí entra a questão de você melhorar o tipo de trabalho que você faz, o tipo de profissional que você se você está na profissão certa, de repente você vai precisar mudar de profissão, entende? Para que o Senhor comece a te prosperar. Talvez você vai precisar administrar melhor o dinheiro que você recebe para você poder prosperar. Por incrível que pareça, eu conheço gente que ganha muito dinheiro e gasta tudo e mais um pouco.
Por quê? Porque não sabe administrar, porque não tem controle. Então, Salmo 23, versículo 2. Em verdes pastagens o Senhor, o bom pastor, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aí, Salmo 23, versículo 3. O Senhor refrigera a minha alma. Em algumas versões está assim, restaura o meu vigor. O Senhor restaura o meu vigor. Significa que você vai se cansar muitas vezes. O Senhor me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas da justiça é nos ensinar a fazer aquilo que é o certo, esquecer o jeitinho brasileiro, de querer passar o outro para trás, de mentir, etc, etc, etc. Versículo 4. Aqui a coisa aperta. E aqui você precisa botar uma atenção, como diz o outro. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Irmão, não está escrito assim, se um dia, se acontecer, né, uma coisa que não deveria acontecer e eu passar por um vale. Ele está dizendo que você vai passar. Ele está dizendo assim, mesmo que eu passe. Não é se acontecer. Não, vai acontecer. Talvez já aconteceu. Talvez está acontecendo. Mas ele diz, mesmo quando eu ando por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Eita, Senhor! Vara e cajado. O que significa isso? Vara significa disciplina. Quem é que gosta de ser disciplinado? Vou baixar a minha. Eu não gosto. Detesto quando minha mulher me chama pelo nome. Normalmente ela me chama só por 2 sílabas, né? Quando ela fala Jefferson, eu já começo a repensar tudo que eu fiz no dia, semana passada. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ela pediu algo e eu esqueci? Alguma coisa eu sei que eu fiz de errado. Chamou o nome completo, azedou o negócio. Bom, vara significa disciplina. E nós, meu irmão e minha irmã, quando nós entramos para o reino de Deus, querendo ou não, a gente tem áreas que a gente precisa ser disciplinado. E ser disciplinado dói. Então, eu estou dizendo isso sorrindo assim para, né, fazer de conta que está tudo bem, né, que você está assimilando isso, né, de maneira tranquila, que você vai deixar o Senhor te disciplinar de boa, né, mas a gente sabe que é difícil, porque mexe em áreas que a gente às vezes não quer. Eu estava conversando outro dia com um amigo que ele precisa pedir perdão por uma determinada pessoa, já faz anos, e ele não está nem um pouco, né, disposto a ir. E precisa, porque está tendo um custo emocional muito alto para ele. Mas o texto fala, a tua vara e o teu cajado. Cajado, né, fala de autoridade, né? O Senhor tem autoridade sobre a nossa vida. A gente tem que lembrar que nós vivemos agora para o Senhor. Eu não sou dono da minha vida. Eu não faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. E às vezes eu demoro a entender isso, e aí eu, né, sofro porque não tinha entendido qual que era a vontade do Senhor. Então, você já sabe que vara é disciplina, que cajado é autoridade. Quais planos tem, de fato, vigorado na sua vida? A sua vontade ou a vontade do Senhor? Ao longo dos meus 53 anos, né, eu posso dizer para você o seguinte: toda vez que eu tentei resolver as coisas do meu jeito, deu errado. Mas do jeito do Senhor, né, sempre deu certo, por mais que às vezes me custasse emocionalmente muito caro para fazer aquilo que às vezes eu não queria, né? Mas como o exemplo que eu dei do meu amigo. Então, meu irmão e minha irmã, se o Senhor tem autoridade na sua vida, você tem que entender
quais são os planos do Senhor para a sua vida. E se você está se rendendo a esses planos. Bom, muito bem. Então, seguindo, versículo 5. O Senhor prepara uma mesa, o Senhor prepara um banquete para mim à vista na presença dos meus inimigos. Isso aqui é um evento futuro, isso aqui depois que Jesus voltar, né? Versículo 6. O Senhor me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha a revelação aqui no próximo versículo. Eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor vai seguir você todos os seus dias. A palavra declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. E aí ele diz, e habitarei na casa do Senhor enquanto por todo o sempre. Então, meu irmão, minha irmã, qual que é o resumo de tudo aquilo que nós vimos? A ovelha é indefesa, ela não consegue se defender. Mas o Senhor Jesus, ele diz que ele é o bom pastor, que ele dá a vida dele pela vida das ovelhas. E ele vai falar no no capítulo 10, versículo 15, a partir do versículo 15 e no versículo 18 em especial, ele diz o seguinte: ninguém tira uma ovelha de mim. Ninguém. E aí Jesus, em Lucas, vai falar sobre as 100 ovelhas. Ele diz, quem é, o Criador, que tem lá 100 animais, que tem 100 ovelhas, perde uma e não vai atrás dessa uma que se perdeu. E ele, como bom pastor, ele vai atrás dessa uma ovelha que se perdeu. A gente tem até uma música, que a gente canta, sobre isso. Então, nós, como ovelhas, nós somos uma presa fácil, um alvo fácil para os inimigos da nossa alma. Mas Jesus, ele é invencível. E ninguém vai tirar você dos braços de Jesus. Mas você precisa querer estar nos braços do Senhor Jesus. Então, se você fizer isso, você vai poder viver e ter as experiências que o Senhor quer que você tenha. Percebe? Que aí então você vai ter liberdade para viver os planos do Senhor. E dentre esses planos do Senhor, a sua vida não será apenas de vitórias. Você vai passar por lutas, vai passar por dificuldades. O Salmo 23 fala sobre os vales. O próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Só que, apesar de todo vale, apesar das aflições, o Senhor está nos conduzindo. O Senhor vai nos dar paz em meio de tudo isso. Nós não vamos temer todos os perigos, porque a gente precisa colocar na nossa cabeça e no nosso coração que essa situação que você está passando, por mais difícil, por mais dolorosa, por mais injusta que seja, ela é um problema passageiro. Tem um tempo para acabar. Por mais difícil que seja, isso tem um dia e uma hora que está determinado pelo Senhor Jesus em que vai acabar. O grande problema é que a gente é ansioso, E a gente olha para algumas situações, primeiro que a gente não vê solução. A gente fala, Senhor, desse problema aqui não tem jeito. E o Senhor faz, só que às vezes demora aos nossos olhos. E demora mesmo, Porque às vezes o Senhor está tratando com uma pessoa que está com o coração endurecido. Sabe, quando a gente tem aquela experiência do apóstolo Paulo, que o Senhor se revela a ele através de uma luz, e ele cai, embora os teólogos não gostem que fale que ele caiu do cavalo, porque não está escrito que ele caiu do cavalo, mas ele não estava viajando de camelo nem a pé, irmão, você acha que o Senhor não tinha falado com ele já em outras oportunidades? Lógico que tinha. Mas o bichinho tinha o coração tão duro, que o Senhor precisou derrubar ele. Então,
por conta dessas circunstâncias, por vezes, problemas que nós enfrentamos precisa de um determinado tempo para que o Senhor cumpra. De mais a mais, num outro extremo de uma mesma explicação sobre essa demora, nós temos o exemplo do profeta Daniel. A Bíblia fala que em determinado momento ele estava orando por uma resposta e o Senhor revelou no texto que no primeiro dia que ele se propôs a orar, a resposta saiu do trono de Deus. Mas os demônios interceptaram o anjo que vinha com a mensagem e por isso a resposta não vinha. E por vezes acontece isso também na nossa vida. Então o que nós temos que fazer? Continuar em comunhão, continuar clamando ao Senhor, orando, persistindo e não perder a nossa comunhão com os irmãos. Porque o dia que eu estou fraco, você está forte. O dia que você está fraco, eu estou forte. Gente, um vai ajudando o outro. Então a gente precisa estar junto, a gente precisa estar no rebanho. Por isso que Jesus falou, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e todos formarão um só rebanho. Nós não podemos estar sozinhos. Isolados, nós somos alvo fácil para o inimigo. Então nós precisamos estar juntos para que a gente possa, de fato, caminhar em vitória. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz o seguinte: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, qual que é a situação? Uma pessoa, ela ouve a voz do Senhor Jesus, ela se converte, ela deixa o reino das trevas, ela entra no reino de Deus e acabou? Não. Como diz outro, acabou de começar, porque agora ela precisa aprender como viver no reino de Deus, ela precisa aprender como restaurar os relacionamentos perdidos, os relacionamentos partidos, ela precisa ter coragem de ir até as pessoas que ela precisa pedir perdão, precisa ter força para perdoar quem ela precisa perdoar. E quem é que vai ensinar isso? Quem vai ensinar isso é o irmão mais velho, é a irmã mais velha, somos nós que estamos na igreja. Então, por isso que nós também precisamos ter os grupos pequenos, né? Para que a gente possa ter crescimento. O culto de domingo é uma bênção, mas aqui só os irmãos do louvor que falam e depois eu. E vocês, no máximo, vocês ficam com sono quando está ruim a pregação, né? Disfarça, olha o zap, né? Começa a clamar, Senhor, não vai acabar essa mensagem, né? Enfim, né? Agora, numa reunião pequena, né? Numa reunião de célula, de intercessão, né? Mesmo numa reunião do louvor, vocês podem falar, e precisa tirar dúvida, precisa ensinar um ou outro, contar testemunho. Olha que coisa boa que é um testemunho, que você fala assim, Senhor, é a mesma situação, e eu já estava perdendo a esperança, esse irmão contou essa bênção, eu vou persistir, né? Então, a gente precisa ter em mente que nós é que vamos ajudar os nossos irmãos que estão começando a caminhar. E às vezes tem até irmão que já está há muito tempo na caminhada, mas que ainda, né, não aprendeu algumas coisas, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quero convidar os irmãos do louvor para retornarem. E aí, se você quiser dar um glória a Deus, fique à vontade para dar um glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, aleluia, né? E o que eu quero comentar com você, né? Que o Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, como é que você chegou aqui hoje? Talvez você chegou aqui hoje como estava Maria Madalena, quando ela foi até o túmulo de Jesus e ela não encontrou o túmulo e ela começou a chorar. E aí Jesus se aproxima dela e ela não identificou, ela não conseguiu perceber que era Jesus. Mas Jesus disse, Maria. E quando Jesus disse Maria, os olhos, os ouvidos dela foram abertos e ela entendeu que era Jesus falando com ela. Talvez você chegou aqui hoje chorando por dentro,
com uma angústia, com uma mágoa, com um problema, com uma aflição. Mas Jesus vai falar com você. E você vai ouvir a voz do Senhor. Talvez você seja jovem e você diga: eu estou numa situação relativamente boa, né? O que é que eu devo fazer? Você também deve ouvir a voz do Senhor Jesus. Da mesma forma que Samuel ouviu. Ele era jovem ainda e o Senhor chamou Samuel e ele não sabia o que fazer, o que responder. E um profeta mais velho que ensinou, ele disse: quando você ouvir a voz, você diga: Senhor, fala, que o teu servo ouve. E o Senhor tornou a falar com ele. E aí então Samuel disse: Senhor, fala, que o teu servo ouve. E o Senhor falou que iria fazer grandes coisas através dele. E o Senhor vai fazer grandes coisas também através de você. Mas talvez você está numa situação como o apóstolo Paulo, coração duro, determinado a fazer coisa que não deve, mesmo achando que isso é o certo, e talvez o Senhor vai ter que derrubar você do cavalo. E se isso acontecer, você também vai ouvir o Senhor falando com você: Saulo, Saulo, dura coisa para você é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Saulo, Saulo, não adianta você lutar contra a minha vontade. Entregue-se ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, depois nós oramos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Por favor, feche seus olhos. Se você é uma ovelha perdida que precisa ser encontrada pelo Senhor, eu quero te lembrar que o Senhor disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, Ele estaria naquele lugar. O Senhor está aqui. E se você é uma pessoa que precisa ser encontrada pelo Senhor, se você precisa entregar a sua vida, entregar o seu coração ao Senhor, eu quero incentivar você a repetir no seu coração essa pequena oração que vai te colocar no reino de Deus, debaixo das asas do Altíssimo. Basta você dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude para que eu jamais me afaste dos teus caminhos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração, pode ter certeza que o Senhor mudou o seu coração, tirou o seu coração de pedra e te deu um coração de carne, um coração espiritual capaz de perdoar, de receber perdão, de obedecer à voz do Senhor. E se você chegou aqui com o coração sangrando, triste, amargurada, em sofrimento, dizendo: Senhor, fala comigo, o Senhor também com você. O Senhor te diz que é Ele que sabe os planos que Ele tem para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e esperança. Então somente creia, seja fiel, permaneça inabalável na sua posição. Continue a orar, continue a clamar, continue a trazer ao seu coração as palavras que te trazem esperança. Traga ao seu coração as promessas, porque o Senhor nunca falhou, Ele não falhará com você. E aqueles que precisam de saúde, que venha sobre o seu corpo cura, que venha saúde. Aqueles que estão entristecidos, amargurados, que esse espírito seja invadido pela doce e gloriosa alegria do Espírito Santo, pelo prazer de estar na comunhão do Senhor. Ou e aqueles que
precisam de portas de emprego, de recursos, que esses recursos cheguem em nome de Jesus. E você que tem um desafio de servir ao Senhor, que você diga sim ao Senhor, que como Samuel você diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo, que a tua serva ouça, porque o Senhor quer te usar na obra. O Senhor tem planos para você na casa de Deus. Oh, Pai amado, nós agradecemos por essa noite, por esse culto, por esse louvor abençoado que nos levou até o teu altar. Oh, Espírito Santo, continue a falar no nosso coração, que nós possamos sair daqui leves, alegres, invadidos pela tua presença, na convicção que o Senhor é o nosso bom pastor, que a tua vara e o teu cajado nos consola, nos dá direção, porque o Senhor vai adiante de nós e nos diz: este é o caminho, andai nele. Oh, nós te louvamos, nós te bendizemos e entregamos todos os nossos planos, todos os nossos desejos ao Senhor, para que se cumpra na nossa vida os teus planos, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo que vai morar no céu diga: glória a Deus, aleluia, aleluia. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.